Eu vou fazer neste vídeo um pequeno complemento em relação à live que eu produzi ontem, que em função de alguns probleminhas técnicos com a qualidade do som, então vou fazer um pequeno resumo, até para aqueles que não puderam acompanhar, fica aqui um pequeno resumo. O que eu acho mais lamentável da maneira que o governo conduziu essa questão da desoneração dos 17 setores, que se pode discutir até no mérito, mas isso tem que ser feito no Congresso, né? Se o Congresso entendeu, desde a primeira edição, lá atrás, em 2011, que isso deveria ter sido renovado continuamente, é que se verificou que realmente é preferível que os tributos sejam cobrados sobre o lucro e não simplesmente pela folha. O INSS tem que arranjar outras fontes, né? Não pode simplesmente drenar o potencial de lucro, por exemplo, de uma empresa com a desculpa com relação ao INSS. Como eu já comentei, o INSS é um caso perdido. Você pode fazer o que você quiser, você não terá dinheiro num país que está se tornando tão pobre, com um salário tão baixo. Então, o teto do salário mínimo para todo esse pessoal que não vai conseguir contribuir será de um salário mínimo, certo? Então, se o salário médio de contratação hoje é de R$ 2.029, R$ 30, vamos arredondar, R$ 2.030, simplesmente quanto que você vai conseguir pagar no futuro, né? Trazendo a dinheiro de hoje, pelo que ele contribui, como ele não vai, por exemplo, conseguir receber esses R$ 2.000, né? O teto vai acabar sendo um valor menor. Então, por isso que eu chego à conclusão de que, no futuro, o teto do INSS será um salário mínimo. Veja que a variação de 90 e poucos reais significa, hoje, pelo número de aposentados, o número de pensões indexadas ao salário mínimo, são bilhões de reais por ano que se tem de gasto extra. E a renda do Brasil, o que preocupa é que com o aumento realmente da população nos últimos 50 anos, a gente saiu ali de 90 milhões para 205, 207 milhões, mesmo com o arrefecimento do índice de natalidade, não haverá, por exemplo, recurso suficiente para manter um PIB per capita decente no Brasil nos próximos anos. Porque, vejam na fala do ministro, um dos itens, ele querendo justificar aquele limite do abono dos créditos tributários, que é um direito das empresas, elas ganharam isso, é um direito que elas têm, né? Ah, não, mas aí vocês podem levar anos. Aí ele usa uma frase e diz assim, não, porque as multinacionais podem levar anos e tal. É a velha crítica ridícula ali dos anos 90, virada dos anos 80 para 90, quando você via as frases exatamente desse pessoal da esquerda que dizia fora FMI. Quer dizer, o Brasil tinha acabado de decretar um default, precisava do dinheiro para se recompor, precisou do plano Brad para recuperar a credibilidade para investimentos estrangeiros, e o pessoal falava, fora FMI, fora as multinacionais e tal, não paguem a dívida. Era o pessoal do calote, não paguem a dívida, né? Eu vivi esse momento ali. Então é a mesma visão, né? Rastaquera, né? Contra as multinacionais. As multinacionais são uma das que mais empregam no Brasil, né? Ah, mas elas mandam os lucros para fora. Sim, depois de gerar, pagar imposto aqui, emprego, etc e tal, mas é sempre o velho mantra contra as multinacionais. Aí você vai substituir por quê? Pelo dinheiro do governo? O governo, como eu disse, não gera riqueza, o governo suga a riqueza, né? Veja os bancos do Norte e Nordeste que são sob controle do governo federal. Eles estão pedindo din-din, estão pedindo uma capitalização do tesouro. Por quê? Porque com certeza as auditorias do Banco Central estão dizendo, olha, o seu patrimônio líquido está ficando incompatível com o nível de passivo do índice de Basileia. Você simplesmente precisa, ou você vende sua operação, ou você pega o sócio controlador e coloca mais dinheiro. O sócio controlador é o tesouro, vai ter que colocar din-din. Por quê? Por que será?
esses bancos, exatamente esses bancos. Vejam a lucratividade, a margem de lucro dos bancos privados. Mas o banco público não. Ele é um ente acima do bem e do mal. Né? Aí vai dar prejuízo, e para todos nós, que não temos nada a ver com isso, não tem que botar dinheiro nesses bancos públicos. Né? E aí, indo aqui para o final. Sabe por que não vai dar certo essa sanha de receita e tal? Porque existe uma coisa muito antiga no mercado de bancário e empresarial, que é o nível de confiança da contraparte. Se você não confia na contraparte, eu já vivi isso em várias situações, o banco diz, não, para essa pessoa eu não me empresto. Ah, mas ele está dando garantia, ele está vindo aqui pedir não sei o que e tal. Estou falando de empresas grandes. Mas, pelo histórico do passado, o banqueiro dizia, não, para essa pessoa eu não empresto. E muitas vezes nem era da geração dele, mas aquilo ficou como uma marca indelével, como se diz, né? Não, para esse tipo de gente eu não empresto. Né? Então, o capital é o bichinho mais arisco que você imagina, pior que coelho, sabe? Pior que coelho, tão assustado quanto coelho. Então ele ouve tudo isso, ele ouve uma coletiva dessa do ministro da Fazenda, no embromation, sabe, no apagar das luzes do ano, cheio de eufemismos, sofismas e tal, o cara diz, sei, com meu dinheiro não. Então, o que vai acontecer à medida que se tenta ir para essa sanha arrecadatória é o aumento da sonegação, a utilização de judicialização, ou simplesmente eu não vou pagar o imposto até ver essa situação resolvida. Eu não vou pagar. Vou correr o risco de não pagar e lá na frente ou eu entro num refis, ou eu ganho na justiça, eu postergo isso, mas eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa de aceitar agora uma decisão de, não, você consegue abatimento aqui, se você tem muitos funcionários, né, é um desses segmentos aí, eu vou onerar você só um pouquinho. Aí você se compromete aqui a não demitir ninguém até 1º de janeiro do outro exercício. O quê? O cara vai ficar amarrado nisso. Como eu comentei, vocês viram o CAGED? Vocês viram a queda em um mês? Simplesmente, em termos percentuais, é muito grande, porque se você estivesse em alguns meses ali naquela faixa, quando comemorar 250, 260 mil empregos, sim, aí de repente uma queda, como houve, de 40, 50 mil empregos, você pode dizer que tem uma certa sazonalidade, como aconteceu ali por volta de julho e tal, de 2023. Mas não agora, onde você vinha de um número ali em torno ali próximo ali de 190 mil, e você cai, estou arredondando, para 130. Tá? Deu ali em torno de 58 mil empregos, mas em termos percentuais, é muita coisa. Exatamente no momento que chama atenção é que entre outubro e novembro seria onde a produção industrial, tendo em vista as vendas de final de ano, elas se aceleram. E o que nós já tínhamos visto é um arrefecimento que se confirma agora com as descontratações em novembro, principalmente dos salários acima de 1,5. Né? Então, em cargos mais gerenciais, cargos de uma estrutura que tem uma qualificação melhor do que aquele que está contratado entre 1 e 1,5 salário mínimo, esses que estão sendo demitidos. E pode haver, inclusive, uma migração, a gente só vai descobrir isso em algum tempo, de cargos mais gerenciais ou de supervisão que estão sendo, num acordo, demitidos, veja, constituindo uma MEI e voltando a trabalhar para a empresa agora como jurídica e tal, como serviços e assim. Então, pode estar havendo uma migração, né? E a gente não sabe se, por exemplo, dentro daquelas pessoas com nível universitário, porque tem várias ali, está mostrando nível universitário, aceitaram trabalhar nessas condições porque se combinou uma parte por dentro, uma parte por fora. Eu estou falando algum absurdo aqui? Isso não existe? Nós vamos ser assim, né? Não, que coisa absurda que você está falando. Não, é um absurdo. Você nunca ouviu falar sobre isso? Né? Que é uma prática, infelizmente,
recorrente. Então, à medida que você vai perdendo a confiança no governo, o cara vai ficando criativo. O governo não usa a tal da contabilidade criativa, que ele está louco para dizer, não, isso aqui não conta, isso também não conta, eu vou deixar de fora, assim. Aí o cara vê um fundo eleitoral de 5 bi pro ano que vem, aí o cara fala assim, com o meu dinheiro? Com o meu dinheiro? Não, eu vou proteger o meu dinheiro com outras técnicas, né? Que não são as mais republicanas, mas você empurra realmente o cara. É igual a questão da taxação do cigarro. Né? A maior parte do cigarro que é consumido no Brasil, não sou eu que estou falando, as estatísticas mostram, vem do contrabando da produção de cigarro simplesmente pirata. Né? Então, esse é o efeito, né? As curvas de Laffer já mostram isso. Você vai cobrando imposto até um certo limite que o sujeito ele deixa de pagar imposto. Eu não vou mais pagar esse imposto. Eu vou descobrir um outro jeito, eu não vou pagar isso. Né? Então, esse fechamento de 2023 espelha muito bem o que vem pela frente. É simplesmente um amadorismo. Eu já esperava isso, né? Porque, como eu comentei durante a live, durante meses só se utilizou a narrativa. Vou apresentar o projeto, não, porque veio um arcabouço, estamos conversando, aí batendo no presidente do Banco Central, aí esses dias, diz, não, ele ficou com a gente, olha que coisa, não, ficou com a gente num churrasco por 3 horas, palavras aí do ministro da Fazenda. Quer dizer, olha, assim, tem que pegar carona no estofo do Campos Neto, que foi gentilmente a um churrasco, mesmo sendo agredido várias vezes, aquele cidadão, lembra aquele cidadão? Esse cidadão não gosta do Brasil, está ali e tal, né? Como já não tinha condições de bater nele, porque pelo menos a inflação está sendo contida e se caminhou para um soft landing aqui no Brasil do ponto de vista de taxa de juros, ele fez o trabalho correto. Então, convidado para o churrasco. O fato de ele ficar 3 horas, eles já pegaram carona, inclusive dele ter ficado 3 horas ali e tal, como se ele tivesse ficado, né? Comendo ali um churraquinho mimi, né? Junto com o presidente ali e tal, conversando. Não, o que é isso? Mas veja a falta de assunto, a falta de notícia. Agora, viagens internacionais, estar do lado daqueles membros, ser recebido no parlamento socialista português, ainda sendo vaiado, todo aquele pessoal, todos aqueles encontros internacionais, todo aquele pessoal que quer mais o Brasil ficar exatamente nessa linha, isso é muito importante. 2 meses fora do Brasil, uma coisa fantástica. E vocês lembram daquelas pataquadas quando o Hamas atacou Israel, as declarações ridículas, né? Aí depois querendo se posar como aquele artífice na ONU, porque presidia e tal. Quem conseguiu agora, dias atrás, a primeira resolução foi o Emirates. Então, assim, de novo, assim, eles se sentem importantes demais, sabe? Porque muita gente daqueles jornais, de Le Monde, New York Times, El País, né? Aí aparece uma boa notícia do The Economist, o cara acredita, não, realmente. Nossa, a gente é um líder, uma coisa fantástica. Só que agora, isso em 2024, acabou esse período aí, sabe, de que cola a narrativa. Agora nós veremos os números do desemprego, a redução do PIB, que infelizmente você fica refém de um número tão artificial como esse de 3% em 2023, artificial porque veio em grande parte do agro e uma coisa que surgiu do carregamento ainda do que vinha de 2022 e passa um pouco para o ano seguinte, mas isso é só nos 2 primeiros trimestres do ano, isso acabou. Né? E aí você fica refém de um patamar que se você não consegue gerar riqueza acima desse patamar, o número será negativo. Né? Ele não é sustentável, né? Ficou capenga, ficou só baseado na questão do agronegócio, como eu já comentei. Né? E aí vai começar, então, e vejam, só um detalhe, né? O CAGED e 500 mil empregos gerados a menos em 11 meses do ano não corresponde ao PIB de 3%. Veja que não tem essa correlação. Da mesma maneira que não corresponde ao Ibovespa 134 mil pontos. São coisas totalmente desconectadas. Por isso que eu gosto de dados primários, os fatores antecedentes na veia. Tá? E não simplesmente um número sempre olhando do passado ou
uma negociação de expectativa, a Bolsa pode pensar o que ela quiser. Eu já vivi isso, 96, 97, foi um absurdo, né? Quer dizer, aquele câmbio fixo, drenando um juro real altíssimo, né, do Tesouro. Grande parte do crescimento da nossa dívida vem daquele período, né, no começo ali do real, lindo, maravilhoso, só que era um juro real altíssimo. As pessoas se sentiam poderosas, porque em alguns momentos o real valia mais que o dólar, e deu no que deu naquela desvalorização em 99. Aí de você, se você questionasse o que estava acontecendo no meio do caminho. E fez com que, em alguns momentos, a Bolsa tivesse um resultado excepcional, né? Que é o que aconteceu em 2023. Um arranque dos últimos 2 meses não me convence. Se você tirar os 2 meses, ela perdia o tempo todo em 10 meses do CDI, né? Então você tem que colocar isso na conta. Isso é a chamada volatilidade. Então quando você coloca ao longo de 2023, quem ganhou dinheiro? O Ibovespa. Não estou dizendo que você escolheu uma boa ação, pagou bons dividendos, uma empresa sólida, está indo bem e tal, né? Pode ter períodos que a ação desvalorizou, mas agora se compensou. Isso é outra coisa, né? Você está investindo no negócio, né? O índice não. O índice ali é o número de pontos que você está investindo. Quem ganhou dinheiro? Quem ganhou dinheiro? O cara que entrou em janeiro? Faz a conta. Entrou em janeiro, assim, começo de janeiro, saiu no fim de dezembro. Ganhou 22%. Se ele realizou agora, realizou ou ainda está olhando na telinha? E o cara que entrou em fevereiro versus o fim de dezembro? E o cara que entrou em março? E assim sucessivamente, etc. Aí você verá que quem mais ganhou dinheiro, por exemplo, foi um cara que no dia 31 de outubro comprou e segurou 2 meses. Ele ganhou, do ponto de vista se você transformar isso anualizado, dá muito mais do que os 22% em um ano todo, né? E ele só pegou essa rampa de subida, que a volatilidade foi menor, né, do que se você considerar os 10 meses para trás. Então tudo isso conta. Vai repetir isso em 2024? A partir de 134 mil pontos? Não, realmente não, né? Tá bom? Então é isso. Então espero que tenha sido aí um bom complemento e vamos acompanhar aí esses primeiros pregões de 2024, né? Janeiro é sempre um mês sutil, porque só tem o executivo falando abobrinha, né? Não tem nem o judiciário nem o legislativo. Então é um mês um pouco diferente dos demais.